Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um Literacura. Eu quero iniciar uma sequência de reflexões sobre um tema de fundamental importância para o nosso viver, para a nossa existência, que é o tema da espiritualidade. Procurar aqui refletir sobre a fenomenologia, primeiros aspectos experimentais daquilo que possamos dizer ou entender a respeito da espiritualidade, para então, em seguida, podermos aprofundar um pouco a respeito da história da espiritualidade em suas diferentes perspectivas, que eu considero algo muito rico para podermos situar como que o homem veio desenvolvendo essa sua grande e absolutamente central aptidão. E, por último, as relações atuais entre a psicologia e a espiritualidade. O primeiro tema é o tema de uma metáfora que eu considero extremamente explicativa, perfeita no sentido de podermos começar a entender a questão da espiritualidade em nossas vidas, né? Podemos dizer que o ser humano é como uma águia que cresce dentro de uma gaiola. E não há nada mais paradoxal do que essa imagem, porque a águia, ela é o animal que pertence às alturas, à liberdade, à visão do alto. Sua natureza, suas potências intrínsecas estão todas relacionadas à sua elevação e à sua perspectiva de enxergar as coisas de um lugar mais elevado. Agora imaginemos que a águia, com essa natureza, ela cresce dentro de uma gaiola. E por crescer dentro de uma gaiola, ela começa a acreditar que a gaiola faz parte da sua natureza. E não faz. A gaiola faz parte de sua condição, de sua situação contingencial na vida. A gaiola não tem nada a ver com as suas potências intrínsecas, mas a águia acredita que não pode viver fora da gaiola. Ao mesmo tempo, viver dentro da gaiola causa muito sofrimento. E o que podemos entender como sendo a própria gaiola em que nós nos experimentamos, nos desenvolvemos e nos assimilamos em nossa própria existência. A gaiola são todos os condicionamentos culturais que caem sobre nós, desde o momento em que chegamos ao mundo. Chegamos ao mundo como uma esponja que tudo absorve, porque a nossa potência é intelectual, é absorver informações, qualificar e sentir essas informações e organizá-las de dentro da gente. À medida em que o homem tem essa capacidade, essa imensa potência, que se chama inteligência, ele é um ser que intelige a realidade para a qual ele nasceu, ele passa a absorver todas as informações de um mundo que já está pronto, primeiramente em sua experiência familiar, nas suas relações afetivas, no seio de sua própria família. O ato de inteligir do homem, ele é um ato que precisa de uma base fundamental, sem o qual o homem não é capaz de desenvolver todo o seu potencial humano. E essa base se chama amor, amor incondicional. Portanto, quando o homem nasce em um ambiente de amor incondicional, podemos até dizer de amor perfeito, obviamente que ele vai atingir as alturas das suas possibilidades. Mas não é isso que ocorre, né? Nós nascemos em famílias que são agregados relacionais, emocionais, psíquicos, problemáticos, que muitas vezes são incoerentes e que afetam a nossa natureza, ou seja, criam obstáculos para o desenvolvimento das nossas possibilidades e potências no nosso ato de inteligir, de ver as coisas. Quando estamos nos desenvolvendo dentro de uma cultura familiar que fundamentalmente se baseia em elementos de comparação, competição, né, princípios narcisistas, é óbvio que esse ambiente ele não é propício para eu voar. Na verdade, é um ambiente que vai me ancorar ou me aprisionar. Isso é a gaiola. Agora, todos os seres humanos, eles crescem e se desenvolvem dentro desses ambientes sociais, culturais
que o engaiolam. São os ambientes escolares, reproduzem isso, né? São os códigos, as regras da nossa experiência social com outros seres humanos, que são regras que se desenvolvem de uma forma já condicionada e adoecida e profundamente carente. Portanto, a gaiola envolve a águia e a águia passa a acreditar que ela é também a gaiola. A gaiola é o medo e a ansiedade. A gaiola é o nosso narcisismo, a nossa necessidade de nós nos compararmos aos outros recorrentemente, a buscarmos a nossa medida e a nos autorrefletirmos através do olhar dos outros. Ou seja, buscamos a nossa estima o tempo todo. E ao buscarmos a nossa estima, o nosso valor, fundamentalmente nas nossas relações, onde queremos nos afirmar, deixamos de acessar o nosso grande potencial, que é enxergar as coisas de uma perspectiva mais elevada, que é a potência da nossa inteligência. O ato de inteligir é um ato fundamental da espiritualidade, porque a espiritualidade é fundamentalmente inteligir. Num próximo vídeo eu vou entrar mais profundamente nesse contexto, mas para hoje basta nós entendermos que o homem ele precisa aprender a sair dos seus condicionamentos, da sua gaiola. Inicialmente a águia, e ao longo da vida ela se sente profundamente desconfortável de crescer e de desenvolver-se dentro da gaiola, é um espaço muito apertado, opressivo, então ela tenta se desprender de alguma forma. Quando ela consegue abrir a porta, ela ousa pela primeira vez colocar a cabeça para o lado de fora, mas ela sente que não dá para viver fora daquela condição que ela já está familiarizada. Ela sente que ela não é capaz de viver sem aqueles condicionamentos, sem os vícios, os hábitos familiares, os hábitos passivos, sem a recorrência e a ruminação mental que ela desenvolveu ao longo da vida por viver engaiolada ou ensimesmada. Mas ninguém consegue viver uma natureza, ela busca a saúde, ainda que busque equivocadamente. E chega um momento em que algumas águias, por coragem, por resolver enfrentar o próprio medo e de se tornarem elas mesmas, arriscarem-se pelas suas escolhas, não negligenciar as suas necessidades emocionais, conseguir olhar para dentro, perceber aqueles vícios que a desencaminham, os hábitos passivos que levam ela a viver aquém das suas possibilidades. Essas águias conseguem sair da gaiola, se libertam e têm o seu primeiro voo, que é um voo muito inseguro. Mas esse voo inseguro abre toda uma visão que antes a águia não era capaz de ter, porque agora ela enxerga as coisas de uma perspectiva nova, mais elevada. No entanto, ela sente que ela precisa voltar para a gaiola e passa a viver uma divisão interior, uma condição de antítese, de conflito. É tão bom viver do lado de fora. Por que eu tenho que voltar aqui para dentro? Por que eu tenho que me manter neste mundo tão pequenininho que eu me acostumei a viver? Por que eu não posso ir além? E ela vive nesse conflito de ficar na gaiola e querer deixar a gaiola. Até que voa novamente, mas continua voltando para a gaiola. Num determinado momento, a sua natureza se assume completamente e a águia já não mais volta. E quando ela já não mais volta, ela é capaz de viver livremente. Essa liberdade a gente pode chamar de espiritualidade. Espiritualidade é o ser humano que se desenvolve cada vez mais em direção à liberdade. Espiritualidade é começar a enxergar as coisas fora da gaiola. Portanto, o medo das alturas, na verdade, sempre esteve presente no homem. E de um tempo para cá, podemos dizer que esse medo das alturas
ganhou um movimento cultural intenso, dos últimos 4 séculos, pelo menos, que é o racionalismo. O racionalismo é o reducionismo, é eu querer me manter preso em espaços menores, onde eu sinto que eu tenho algum controle precário e ilusório, do que me lançar em espaços muito mais abertos, abrangentes, que eu não tenho controle nenhum, mas que eu preciso aprender a confiar para me soltar e para me realizar numa perspectiva mais ampla e mais feliz para o meu ser. Agora, existem várias gaiolas. Existe a gaiola da família, existe a gaiola da profissão, existe a gaiola das relações humanas, que muitas vezes não são virtuosas, mas são viciosas. Existe uma série de situações em que o homem está permanentemente se engaiolando. Existem as teorias científicas que muitas vezes nos engaiolam, que não cobrem, que não são capazes de abranger ou de penetrar no profundo tecido da realidade, mas que criam modelos e teorias que levam o homem a se sentir apenas um pouquinho mais confortável diante da sua posição do mundo, mas é um conforto que não é pleno, é um conforto desconfortável, um conforto relativo. Portanto, o tema da espiritualidade é o tema da libertação e da liberdade para ver. É no ato de ver que o homem vai se realizar, porque o homem, ele precisa ver, ele precisa inteligir, interiorizar o sentido das coisas. A visão é o órgão da espiritualidade. Quando ele começa a ver, ele começa a se libertar, e quanto mais se liberta, melhor ele vê. Somos homo sapiens, portanto, o sapiens está todo remetido à perspectiva espiritual. A potência sapiens do homem, ela é capaz de compreender a vida no seu eixo horizontal, contingencial, passageiro, temporal. Esse é o primeiro eixo. A minha relação com esse mundo dos sentidos imediatos que me invadem do lado de fora. E outra relação, que é a relação vertical, em que o homem se enxerga a partir de dentro. E ao se enxergar cada vez mais profundamente, sem medo de encarar a si mesmo, ele inaugura o seu eixo vertical ou transcendental. Eu diria que esse eixo, esse olhar para dentro, é a chave que começa a abrir a gaiola. Portanto, não há espiritualidade sem autoconhecimento. E é o autoconhecimento que começa a nos preparar para uma liberdade e visão superior. Até o próximo Literacura.